desemprego cresce, mas há vagas desocupadas em BH. Olimpíada Mineira de Química. Inscrições começam hoje. Consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda é liberada. Confira também vagas de estágio e fica a dica sobre economia de energia. O circuito UFMG está no ar. Boa noite. Desemprego em alta em Belo Horizonte. Resultados de pesquisa divulgados pela Fundação João Pinheiro mostram que a taxa subiu de 7,1% em abril deste ano para 7,4% em maio. Mas o quadro é contraditório. O desemprego cresce enquanto há vagas desocupadas. A reportagem de Lígia Oliveira discute o problema. Júnior tem uma rede de padarias administrada pela família, que possui 11 filiais em Belo Horizonte. Há mais ou menos um ano, ele passou a ter dificuldades para contratar funcionários. O empresário acredita que a falta de experiência e os salários ofertados pelo setor podem ser a causa do problema. Empresas que precisam de uma mão de obra que não é tão qualificada, elas estão sofrendo porque elas pagam menos. A verdade é essa, o salário, igual por exemplo de um balconista, ele é pouca coisa acima do salário mínimo e isso aí dificulta um pouco a pessoa querer atuar nesse tipo de segmento. Mesmo com algumas empresas tendo dificuldades para contratar funcionários, a taxa de desemprego da região metropolitana subiu de 5% para 7,4% em um período de um ano. Alguns especialistas afirmam que o motivo desse acréscimo é a falta de qualificação profissional. Os novos postos de trabalho que estão surgindo, eles exigem um ensino técnico, né, ou muitas vezes um ensino superior, né? E a nossa mão de obra, ela também tem se escolarizado bastante. Mas a coisa se dá num ritmo tão acentuado que muitas vezes existe descompatibilidade entre oferta e demanda de trabalho. Esse é o caso desta empresa de softwares, que para conseguir atender a demanda de funcionários, precisou criar algumas estratégias. Periodicamente nós vamos ao mercado à busca desses participantes, né? E o processo normal, às vezes, não supre essa demanda, né? A gente tem que lançar a mão do programa, como eu falei antes, do Indique um Talento e também ir até as universidades à busca desses talentos que virão estar conosco. Estudantes do ensino médio e tecnológico em Minas Gerais têm a chance de participar de uma Olimpíada sem esporte. Começam hoje as inscrições para a Olimpíada Mineira de Química. Organizado pelo Departamento de Química da UFMG, o evento completa 16 anos. Neste momento está sendo realizada a primeira etapa da Olimpíada em todo o estado, onde as escolas escolhem até 12 representantes para participar da etapa estadual, que será realizada no dia 5 de outubro, aqui na UFMG, em outros 5 polos. E para falar sobre o assunto, a gente conversa com a coordenadora da Olimpíada e professora aqui do Departamento de Química, Ana Luísa Quadros. Professora, como é que funciona, né? Vamos dar uma passada na dinâmica das Olimpíadas. Bom, nós organizamos ela aqui no estado em 2 fases. A primeira fase ela é de total responsabilidade das escolas. Então, as escolas fazem ou uma prova ou uma outra espécie de seleção para escolher os alunos representantes da escola. Esses vêm para a fase 2 para participar, então, da prova, que também é uma seleção, mas que também serve como um evento em Minas Gerais, que premia os estudantes que se dedicam mais ao ensino de Química e que têm um bom resultado nas provas. E esse exame é de responsabilidade da UFMG. Isso, a UFMG organiza porque, de certa forma, a UFMG foi convidada pelas escolas a fazer essa organização, já que se trata de uma instituição neutra, né? Não tem alunos de ensino médio e tem um potencial para organizar um evento desse porte que envolve todas as escolas do estado de Minas Gerais. E é na UFMG em outros 5 polos, né, professora? Isso, a tentativa de fazer com que os estudantes de escolas mais longínquas possam participar sem ter que se deslocar até o UFMG. Então, nós criamos mais 5 polos no interior do estado, onde esses estudantes podem fazer também a prova da fase 2.
E essa fase 2 prepara para a fase nacional, né, professora? Como é que explica fase nacional, internacional? A partir da fase 2, os 40 estudantes selecionados aqui em Minas Gerais, eles se integram à Olimpíada Brasileira de Química. Então, eles passam a participar da fase 3, fase 4, até chegar à fase 5, que é a fase internacional. Então, nessa fase 5, são escolhidos 5 representantes do Brasil, né, para representar o Brasil na Olimpíada Internacional. Ok, professora, muito obrigada pela entrevista. Janaína Coelho, para o Circuito FMG. Para se inscrever na Olimpíada Mineira de Química, basta acessar o site qui.fmg.br/OMQ. O prazo termina em 16 de agosto. Nesta semana, o Fica a Dica vai te ajudar a cuidar do meio ambiente e ainda economizar dinheiro. Na série sobre consumo de energia, nosso especialista explica como é feito o cálculo da conta de luz em Minas Gerais. Para entendermos melhor a cobrança da energia, vamos usar como exemplo o consumo de combustível. O consumo de combustível ele depende da potência dos veículos e da distância percorrida. Então, um carro de Fórmula 1, ele consome muita combustível por causa da sua potência elevada. E um táxi, ele consome muito combustível pela distância percorrida. E assim é com a energia. O consumo da energia depende da potência dos equipamentos e do tempo de utilização dos mesmos. Então, um chuveiro, ele consome muita energia por causa da sua potência elevada. E a geladeira já consome muita energia por causa do tempo de uso. Então, o faturamento da energia se dá pela potência dos equipamentos vezes o tempo de utilização. Amanhã, a dica é sobre os aparelhos eletrônicos vilões da economia. Não perca! Hora de fazer as pazes com o leão. Receita Federal liberou a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda deste ano. Confira! A Receita Federal liberou na manhã desta segunda-feira a consulta ao segundo lote do Imposto de Renda para Pessoa Física 2013, calendário base 2012. Os contribuintes poderão sacar a restituição referente ao exercício deste ano, a partir do dia 15 de julho, e também os lotes residuais referentes aos anos de 2008 a 2012. No total, o depósito vai abranger mais de 1 milhão de contribuintes, o que equivale a uma quantia de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Para saber se a declaração foi liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet, www.receita.fazenda.gov.br, ou ligar para o telefone 146. A Receita informa que, caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá comparecer a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento nos números que aparecem na tela. O valor fica disponível no banco durante 1 ano. Bremer Guimarães, para o Circuito FMG. Segundo a Receita Federal, o terceiro lote de restituição deve ser pago em 15 de agosto. O cronograma completo está disponível no site receita.fazenda.gov.br. Nós vamos agora para a redação da TV UFMG. Bruno Camargos traz as vagas de estágio. Olá, vamos com as oportunidades de estágio no Circuito UFMG. A Rede Minas seleciona estagiário para sua redação de jornalismo. O estudante vai acompanhar a produção de matérias, produzir pautas e apurar notícias. O aluno deve cursar jornalismo e estar no 7º período. A bolsa é de R$ 459 mais vale transporte. A carga horária é de 6 horas diárias. Interessados devem encaminhar e-mail para vagas@redminas.mg.gov.br e no assunto do e-mail colocar o seu nome, mais estágio jornalismo. Agora, a oportunidade de estágio é para quem cursa Educação Física. São 2 vagas de estagiário de professor de musculação na Academia Imagem em Ação, no horário das 5h30 da tarde às 9h30 da noite. Salário a combinar. Interessados em enviar currículo para corperimagem-em-ação, tudo junto, @yahoo.com ou ligar para 3321 3111.
Agora a dica é para quem estuda Direito. O aluno deve ser graduando do 7º até o 9º período, além de ter noções de direito civil, conhecimentos básicos de legislação de trânsito vigente e pacote Office. O horário do estágio é de 2 às 6 da tarde. O valor da bolsa é de R$ 420 mais vale transporte. E é obrigatório possuir carteira da OAB de estagiário. Interessados em encaminhar currículo com o assunto Estágio, Direito Indicação Frag Estágios BH para recgeap@pbh.gov.br. E estas são as vagas de estágio de hoje. Quarta-feira tem mais. Além das vagas de estágio, o repórter Bruno Camargos foi conferir uma oportunidade para aperfeiçoamento profissional. Especialização em informática é ofertada pelo Departamento de Ciência da Computação. O curso funciona na modalidade à distância. As inscrições estão abertas. Para quem tem o interesse de se especializar em informática, o Departamento de Ciências da Computação da UFMG oferece um curso à distância. E para falar mais sobre o assunto, estamos com o coordenador do curso, Antônio Mendes Ribeiro. Bom, professor, primeiramente eu queria que o senhor contasse um pouco de como surgiu o curso. Como é que foi a ideia? O nosso curso ele chama-se Curso de Especialização em Informática e ele tem o fim de reciclar pessoas que já trabalham em informática, profissionais de informática. O curso é oferecido há uns 10 anos, né? Só que agora a gente tem uma versão à distância. Okay? A última turma, né, que a gente está oferecendo, ela tem uma especialidade mais diferente, né, que é exatamente o desenvolvimento de aplicações em dispositivos móveis e na própria internet. Certo? A internet ela evoluiu durante o tempo, né? Até um tempo atrás era dos especialistas, só os especialistas é que contribuíam, né? Tinha documentos, programas, coisas desse tipo. Agora nós estamos numa fase da internet das pessoas, que o pessoal chama de internet da participação. Então todo mundo usa a internet atualmente, né? E não só consome informação, mas gera informação, conhecimento, coisas desse tipo. Nós estamos caminhando para uma outra fase, que a gente já vê sintomas dela, que tem a ver exatamente com uma ligação maior da internet com a nossa realidade, né? A gente está no trânsito, a gente tem um dispositivo na mão, né? A gente vê o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui a 10 minutos, na próxima curva, né? Coisa desse tipo. A gente está no restaurante, né? A gente, antes de entrar no restaurante, já sabe quais são os amigos que estão lá dentro, né? Coisa desse tipo. Então, a internet exatamente voltada para os dispositivos móveis e ligados, né, na rede, que o pessoal chama nas nuvens, tá certo? Então, a última versão do nosso curso tem a ver com isso, é como criar, né, aplicações nessa nova realidade da internet. Ok, e o curso é à distância, mas vai ter alguns encontros presenciais, né? O que será dado nesses encontros? Bem, a maior parte, todas as disciplinas, né, todos os conteúdos, os trabalhos a serem realizados, discussões são feitas, são realizadas à distância, certo? Pela própria legislação, a gente tem que ter as avaliações, parte delas presenciais, certo? Então a gente tem o nosso curso, todo o início de semestre e fim de semestre tem um encontro presencial que dura 2 dias, ok? Em que a gente apresenta o curso, apresenta os professores, apresenta a disciplina e, quando for o caso, faz as provas finais da disciplina. Ok, agora, professor, até que dia são as inscrições e como que elas são feitas? As inscrições vão até o dia 12 de julho agora, né? Certo? E são feitas no site da Fundep. Ok. E o público-alvo? A quem é destinado o curso? O curso basicamente é para pessoas que já trabalham em informática, né? Existe uma comissão que faz a seleção e o que é olhado principalmente é se a pessoa tem experiência de programação, se já trabalha na área, né? Alguma coisa também de inglês técnico é importante, né? Então, aí são os fatores que levam realmente, o cara tem que ter nível superior, né? Tem um curso de especialização e com isso aí a gente faz a seleção do pessoal que vai poder fazer o curso. Ok, professor, muito obrigado pela entrevista. E para mais informações você confere no site que aparece na tela. Bruno Camargos para o Circuito UFMG. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.